Olá, bom dia, primeiro ano B, tudo bem com vocês? Bem, eu passei no sábado letivo apenas uma atividade, vi que 8 alunos já fizeram, mas vocês terão um prazo maior. No entanto, por conta disso, decidi ainda fazer uma nova postagem hoje, para que a gente coloque tudo em dias, né? Até amanhã. A gente são vocês, viu? E que a gente possa, enfim, marcar nossa aula presencial, não, perdão, síncrona, tá bom? Então, hoje, na aula de língua portuguesa, iremos dar continuidade àquela aula de gramática que a gente viu semana passada, né? Que eu dei uma aula de gramática, uma de literatura, e agora sobre o processo de formação de palavras. Então, nós percebemos e compreendemos, inclusive já andei dando uma olhada nos exercícios, quase que unânime as respostas corretas e mostra que vocês compreenderam. Então lá nós vimos a questão do radical, da formação de palavras, da etimologia, ou seja, da possibilidade que uma palavra ela tem de formar outras palavras dentro da mesma raiz, só que tendo possibilidades de significados diferentes. Então, a partir daí, nós podemos observar a questão da estrutura e da formação de palavras, né, baseadas nesse radical. Nós temos um poema concreto, ou seja, um poema do concretismo, que foi um movimento do modernismo, já da terceira fase do modernismo, de Haroldo Campos, onde diz assim: se nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, renasce, remorre, renasce, remorre, renasce, remorre, desnasce, desmorre, desnasce, desmorre, desnasce, desmorre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre-se. Então vocês podem observar que a estrutura física do poema, né, aproveita toda a questão do radical das palavras para formar novas palavras, ressignificando essas palavras, para que elas possam oferecer um significado a esse gênero, a esse tipo de poema, tá? Só para introduzir. Então, as formações de palavras, elas passam por alguns processos. Então, assim, o primeiro que eu queria mostrar para vocês é o processo de derivação, ou seja, o processo de formar palavras no qual a nova palavra é derivada de outra chamada de primitiva. Os processos de derivação são... Então, nós temos o quê? Nós temos a palavra primitiva, do qual aproveitamos o seu radical e até mais até o próprio tema, né? E através da junção de outras palavras é possível formar uma palavra derivada. Essa derivação ela pode ser prefixal, ou seja, a derivação prefixal é um processo de formar palavras no qual um prefixo ou mais são acrescentados à palavra primitiva. Por exemplo, recompor. Nós temos o quê? Nós temos, nesse caso, dois prefixos, ré e com, associado à palavra por. Nós temos desfazer, por exemplo, onde onde o prefixo des se associou à palavra fazer. Vocês podem observar que faz parte da mesma raiz, no entanto, a significação se tornou oposta através do prefixo. Fazer é diferente de desfazer. Houve uma posição contrária ao sentido original da palavra. Impaciente, onde nós temos a palavra paciente, que já vem de paciência, ou seja, de um radical foi adicionado o prefixo in e dando uma nova significação. O prefixo por si só possui uma significação que ao associar a palavra, ele vai dar esse valor à palavra. Pode ser de negação, de introdução, algo de interno, algo externo. Bem,
Então, nós temos aqui a derivação sufixal, que é o processo de formar palavras na qual um sufixo ou mais são acrescentados à palavra primitiva. Por exemplo, realmente, folhagem. Nós temos realmente, que vem da palavra, vamos lá, real. Né? Então, o que é real e realmente, ou seja, o acréscimo do sufixo mente, inclusive transformou essa palavra, né, em uma outra palavra que expressa um determinado tipo de circunstância. Folhagem, né, tá do mesmo da família de folha, mas o agem já dá o quê? Já mostra um processo, ou seja, o processo de, por exemplo, uma árvore criar ou gerar novas folhas, ou seja, é a folhagem. Também pode ser adicionado em outros contextos, tá? Então, nós temos também casos de derivação prefixal e sufixal simultaneamente. Nesse caso, existe quando um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra primitiva de forma independente, ou seja, sem a presença de um dos afixos, a palavra continua tendo significado. Nesse caso, de derivação prefixal e sufixal, tá? O acréscimo desses afixos, os afixos são os prefixos ou os sufixos. A sua colocação ou retirada não vai alterar como é que eu posso dizer? Não vai alterar o significado da palavra, tá bom? Nesse caso nós temos exemplos de deslealmente, nós tivemos o quê? A junção de des e mente, a palavra leal. E assim nós temos um sufixo e um prefixo. Você pode observar que os dois afixos são independentes. Existem as palavras desleal e lealmente, ou seja, são possibilidades, como posso falar, possibilidades de acréscimo desses afixos sem um prejuízo original dessa palavra, ou seja, ambas existem. Tanto existe leal, como desleal, como lealmente, como deslealmente. Agora, a derivação parassintética é muito parecida com a prefixal e sufixal, no entanto, as palavras sem ou seja, com o desmembramento desse prefixo ou sufixo, pode ocorrer uma palavra inexistente, ou seja, um significado que não existe. Então, a derivação parassintética ocorre quando um prefixo e um sufixo são acrescentados, né, à palavra primitiva de forma dependente, ou seja, os dois afixos não podem se separar. Devem ser usados ao mesmo tempo, pois sem um deles a palavra não se reveste de nenhum significado. Por exemplo, anoitecer, nós temos o prefixo a e o prefixo esser. Neste caso, não existem as palavras à noite e nem noitecer, pois os afixos não podem se separar. Viu a diferença em relação a prefixar e sufixar ao mesmo tempo? Então, assim, se lá no exercício tiver alguma questão nesse sentido, vocês observem se é possível esse desmembramento sem alteração de sentido ou não. Se for possível, você vai dizer que é prefixal e sufixal. Agora, se não for possível, você vai dizer que essa derivação ela é parassintética. Nós temos ainda a derivação regressiva, ou seja, existe quando morfemas da palavra primitiva desaparecem, né? Por exemplo, Flamengo se reverteu para Mengo, dançar se reverteu para dança, Portuga é uma regressão de português e assim sucessivamente. É claro que essa derivação regressiva ela tem é necessário compreender, inclusive, quem é a palavra primitiva e quem é a palavra derivada. Então, seria necessário uma aula exclusiva para ela e também um conhecimento muito grande vocabular, né? Porque nem sempre é possível termos a compreensão. Por exemplo, se português veio primeiro ou se Portuga veio primeiro. Então, por uma questão histórica, nós sabemos que Portuga é um vocábulo atual, inclusive uma forma carinhosa de se chamar um português, ou seja, alguém que é oriundo
do país Portugal. Tá? A derivação imprópria é a mudança de classe ou conversão, né? Ou conversão quando ocorre, palavra comumente usada como pertencente a uma classe é usada como fazendo pertencente a outra. Ou seja, em resumo, é quando uma palavra dentro de um determinado contexto ou de uma situação, ela, por exemplo, deixa de ser um substantivo e passa a ser ou por exemplo, é um advérbio e passa a ser um substantivo. Vou dar aqui um exemplo. Não. Não é um advérbio de negação, ok? Porém, eu posso falar assim, o não que o professor me disse deixou-me triste. Pronto. Então, esse não passou a ser algo... passou a ser substantivado, primeiro pelo artigo, né? E segundo, pelo próprio significado, ou seja, o não. O não é algo que se diz quando se quer negar alguma coisa, então passou a ser um substantivo. Tá? Exemplo, coelho, substantivo comum usado como substantivo próprio em Daniel Coelho da Silva, ou seja, houve uma alteração. Verde geralmente é usado como adjetivo. Comprei uma camisa verde, ou usada como substantivo. O verde do parque comoveu a todos. Então, assim, se vocês observarem que houve, perdão, uma alteração, né? Uma alteração nessa questão de classe gramatical, então houve uma derivação imprópria, tá bom? Bem, como demora um pouco a fazer o carregamento, então nós vamos encerrar por aqui, mas nós ainda temos outros tipos de derivação, na verdade de composição, e das quais eu irei cobrar numa próxima aula. Tá bom? Pessoal, espero que eu tenha sido objetivo, rápido, claro para vocês. Tá ok? E até a próxima. Um abraço do professor Leandro César.